Agora que você já desenhou a planta baixa na folha 4, nós vamos dar início à elaboração do projeto elétrico seguindo a NBR 5410. E o item que a gente vai olhar da NBR 5410 é o 9.5.2, que fala sobre previsão de carga. E para a gente começar o projeto elétrico, a gente começa pela iluminação. Então, a gente vai lá para o item 9.5.2.1, que é da iluminação, e a primeira coisa que a gente vai fazer é inserir os pontos de iluminação. Então, na norma, ela diz que em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, comandada por um interruptor. Então, sobre quantidade de lâmpadas, quantas lâmpadas que você vai pôr em um determinado ambiente, um cômodo, é no mínimo um ponto de luz. Um ponto de luz no teto, comandada por um interruptor. E então, quando eu coloco mais um ponto de iluminação? Quando o cliente solicitar, por exemplo, ele fala, eu quero 2 lâmpadas aqui, eu quero colocar uma luminária, eu quero colocar um lustre. É quando o cliente solicitar mais de um ponto, ou então para atender a NBR 5413, que trata sobre a iluminância de interiores. A gente não vai falar sobre essa norma aqui, mas o importante, por enquanto, é pelo menos um ponto de luz no teto. Agora, que tipo de lâmpada que eu coloco? Incandescente ou fluorescente? A gente viu nas aulas anteriores que eu tenho uma simbologia para a lâmpada incandescente e eu tenho uma simbologia para a lâmpada fluorescente. Mas hoje em dia, as lâmpadas incandescentes não são fabricadas mais e as lâmpadas fluorescentes estão caindo em desuso, sendo substituídas pelas lâmpadas LED, pelas lâmpadas que têm iluminação LED. Então, hoje em dia, esse ponto de iluminação redondo aqui, apesar da norma dizer que é uma lâmpada incandescente, hoje em dia nós entendemos que ela simboliza esse soquete aqui, ó, o E27, essa barra rosca, esse tipo de rosca que você tem aqui, ó. Então, esse tipo de simbologia hoje em dia simboliza essa rosca, que é a rosca E27, Edison 27 milímetros, tá? Apesar de na norma estar escrito que ela é uma lâmpada incandescente, hoje em dia ela representa mais a lâmpada roscável, tá? Porque aqui você pode colocar a lâmpada fluorescente, pode colocar a lâmpada de LED também. A mesma coisa acontece com a lâmpada fluorescente. Essa lâmpada fluorescente aqui, que no caso é tubular, hoje em dia, como ela está caindo em desuso, ela não simboliza a lâmpada fluorescente que vai aqui dentro, mas sim o tipo de lâmpada, que no caso é tubular, ou seja, é esse tubo aqui. E hoje em dia já tem essa lâmpada tubular de LED. Então, esse ponto de iluminação ou esse ponto de iluminação, tanto faz. Quem vai determinar esse tipo de iluminação aqui vai ser o cliente. Se ele quer uma lâmpada fluorescente no teto, você coloca essa simbologia aqui, aquelas lâmpadas tubulares maiores. Na hora de montar, você pode até colocar LED, a mesma coisa aqui. Esse símbolo aqui quer dizer que é uma barra, que é aquela rosca E27. Aí na hora você não precisa colocar incandescente, pode ser qualquer uma. Então, esse símbolo quer dizer essa rosca aqui, ó, E27. E esse símbolo quer dizer que a lâmpada é tubular, assim, ó, grandona. Qual que você vai escolher? Tanto faz. Qualquer um. Dê preferência para essa. E aí coloque essa aqui tubular só se o cliente solicitar. Nós vamos atribuir potência a essas lâmpadas. E aí, no item 9.5.2.1.2, diz que na determinação das cargas de iluminação, como alternativa à norma de luminância, lá que eu falei, pode ser adotado o seguinte critério. Letra A. Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser previsto uma carga mínima de 100 VA. Ou seja, se eu tenho um cômodo que tem menos de 6 metros ou 6 metros quadrados, a potência da iluminação tem que ser no mínimo 100 VA. E o que é VA? VA é volt-ampere, quer dizer que é uma potência aparente. E por que a gente coloca potência aparente? Porque a gente não sabe que lâmpada que vai ser ligado lá. Então a gente usa uma potência aparente, quer dizer que pode chegar a 100 watts. Não quer dizer que precisa ser 100 watts. Você pode colocar uma lâmpada de 3 watts lá se quiser.
Mas para dimensionamento, para quando a gente vai dimensionar os circuitos, a gente precisa considerar no mínimo 100 VA de potência ali. Então, incômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, 100 VA. Tem menos de 6 metros quadrados? 100 VA. Tem 6 metros quadrados? 100 VA. Agora, incômodo ou dependência com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser previsto uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescida de 60 VA para o aumento de 4 metros quadrados inteiros. Ou seja, imagina que você tem um cômodo de 10 metros quadrados. Para os 6 primeiros metros quadrados, 100 VA. Para os próximos 4 metros quadrados inteiros, você vai acrescentando 60. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho esse ambiente aqui, ó, a sala. Ela está aqui com um comprimento de 3,5 e uma largura de 3,25. Então, a área é igual a 3,25 vezes 3,5, que vai a 9,91 metros quadrados. Então, eu tenho uma área de 9,91 metros quadrados. Aí eu faço o seguinte. Para os primeiros 6 metros quadrados, eu vou acrescentar 100 VA. E para os próximos 4 metros quadrados inteiros, eu vou acrescentando 60. Como assim? Eu não tenho 9,91 metros quadrados? Você vai dividindo. Você coloca 6 mais. Quanto falta para completar 9,91? Está faltando 3,91, certo? Então, 6 metros quadrados mais 3,91 igual a 9,91. Aí, o que eu faço? Para os 6 primeiros metros quadrados, 100 VA. E para os próximos 4 metros quadrados inteiros, 60. Só que aqui eu não tenho 4 metros quadrados inteiros. Então, se não tem 4 metros quadrados inteiros, eu não acrescento potência nenhuma. Ou seja, a potência da sala, nesse caso, vai ser 100 VA. Vamos para outro exemplo. Dormitório aqui, ó. A área desse dormitório é 11,05 metros quadrados. 11,05 metros quadrados. Então, 11,05 metros quadrados. Aí você faz 6 mais 4, deu 10, né? Quanto está faltando para dar 11 aqui? 1,05. Então, 6 mais 4 mais 1,05, 11,05 metros quadrados. Você vai dividindo a área total. Você começa com 6, depois vai de 4 em 4. Começa com 6, aí vai 4, 4, 4, 4, 4, até completar a área total. Então, para os 6 primeiros metros quadrados, 100 VA. Para os próximos 4 metros quadrados inteiros, 60. Como aqui não dá 4 metros quadrados inteiros, não põe nada. Então, a potência total da iluminação desse cômodo vai ser de 160 VA. Vamos para outro exemplo aqui, bem maior. Vamos imaginar uma área de um cômodo aí que tenha 6 metros por 4,5 metros. Isso dá 27 metros quadrados. Então, eu tenho uma área de 27 metros quadrados. E aí você vai dividindo. Você começa com 6 metros quadrados e aí você vai. Mais 4, deu 10. Mais 4, 14. Mais 4, 18. Mais 4, 22. Mais 4, 26. Mais 1, 27. Então, 6 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 1 é igual a 27 metros quadrados. E aí você vai atribuindo potência. Para os 6 primeiros metros quadrados, 100 VA. Para os próximos 4 metros quadrados inteiros, 60. Para os próximos 4 metros quadrados inteiros, 60. 4 metros quadrados, 60. 60, 60. Aqui deu 4 metros quadrados? Não, então você não põe nada. Então, a potência desse cômodo aqui, que é o hipotético, né? É 1, 2, 3, 4, 5, deu 300, mais 100, 400. Então, eu teria que ter uma lâmpada com uma potência de 400 VA. Então, para dimensionar a potência, o que você faz? Potência de iluminação, você pega a área total do cômodo e divide. Primeiro você começa com 6 metros e depois vai de 4 em 4 até completar os 27 metros, até completar a área total. E aí depois você vem os primeiros 6 metros quadrados,
100 VA, e os próximos 4 metros quadrados inteiros, 60, 60, 60 e assim vai. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho outros dimensionamentos. Por exemplo, aqui eu tenho outros dimensionamentos. Olha só, a copa aqui, ó, 3,10 por 3,5 dá 9,45. Para os 6 primeiros metros quadrados, 100 VA. Aí deu 3,45. Não dá 4 metros quadrados inteiros, então não tem nada. Olha aqui a cozinha, ó, 11,43 metros quadrados. 11,43 metros quadrados. 6 mais 4 deu 10, mais 1,43 dá os 11,43. Para os 6 primeiros metros quadrados, 100 VA. Para os próximos 4 metros quadrados inteiros, 60. Se não dá 4 metros quadrados, não põe nada. É bem simples.